Graça e paz, meus amados irmãos, vamos louvar ao Senhor. Primeiro agradecê-lo, por mais uma semana que passou e que a gente possa pensar assim, que Deus deu mais uma semana para a gente, não pensar que, enfim, mais uma semana de uma forma pesada, porque o Senhor tem acrescentado dias às nossas vidas e isso é uma forma de nós agradecermos a Ele, mesmo no contexto de tantas mortes, O Senhor tem preservado a nossa vida e Ele preserva com um propósito. Então, a nossa vida aqui tem um sentido e que eu espero que você encontre o sentido da sua. Então, vamos orar agradecendo ao Senhor por isso. Senhor nosso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Receba, ó Deus, as nossas vidas, tudo que nós fizermos aqui, ó Pai, como aroma suave na sua presença. Abençoe a vida dos nossos irmãos que estão nas suas casas, se estão com algum convidado, algum parente junto com eles. Que o Senhor também alcance-os, ó Pai, com a tua bênção, com a tua graça. Console os corações de quem está triste e te agradecemos, ó Deus, por mais uma semana que passou, porque o Senhor nos fez mais do que vitoriosos sobre a morte, sobre a pandemia, sobre as notícias ruins, as notícias que às vezes abalam o nosso coração, mas mesmo assim o Senhor está presente, nós podemos sentir a tua presença, apesar de sermos quem nós somos, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama de maneira incondicional e nós só temos a agradecer por isso. É no nome de Jesus que nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós somos chamados para servir ao Senhor, mas também somos chamados para servir ao nosso próximo. Então, quando nós servimos o nosso próximo, nosso irmão, nós também estamos servindo ao Senhor. E principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor nos chama para o serviço, para servir. Embora não estejamos servindo aqui no templo, na casa do Senhor, nós temos inúmeras oportunidades de servir ao Senhor e de servir ao nosso próximo nesse momento. Então, vamos cantar essa canção agora, declarando que o nosso desejo, o nosso querer é esse, de colocar a palavra do Senhor em prática em nossas vidas, de servir ao Senhor e servir ao nosso próximo. Amém. Se faz cada vez que em silêncio eu dou olho na face. Sejam tuas mãos, venha tua graça, teu amor. Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Se faz cada vez que em silêncio eu dou olho a outra face.
obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Quero te servir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer, esse é o meu querer. Que esse seja o nosso querer, meu irmão, servir ao Senhor, obedecer e viver a palavra de Deus, como diz Tiago, que não sejamos meramente ouvintes da palavra, mas que possamos colocar tudo em prática, amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou
impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém, glória a Deus, nós fomos quebrantados por esse amor do Senhor. Ele nos atraiu de maneira irresistível até o seu encontro. O nosso coração foi quebrantado e nós nos derramamos na presença dele, porque ele primeiro veio ao nosso encontro. Ele, em sua soberania, nos alcançou. Se ele não tivesse vindo ao nosso encontro, nós jamais teríamos ido até ele. Por isso nós louvamos a esse Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu
és tremendo. Tu és tremendo. Amém. O nosso Deus é tremendo, é poderoso e reina sobre todos. Amém. Boa tarde, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso culto e adoração ao nosso Deus. Na tarde desse domingo, irmãos, nós vamos observar a leitura da carta a Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 13. Vamos fazer essa leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por esta leitura, por essa breve reflexão no texto sagrado do Senhor. Ó Deus, faz com que o Teu Espírito Santo, Senhor, ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações a receber de bom grado as orientações, as exortações e os alertas do Senhor. Que o Senhor me use conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Perdoa mais uma vez os meus pecados e faz como apraz ao Senhor fazer. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo em um período em que a igreja, os filhos de Deus, os cristãos, eles estão tendo o privilégio, digo assim, de provar realmente a sua fé, de experimentar realmente o que é ter fé. Vivemos momentos, como já foi dito antes, momentos de incerteza, momentos de angústia, momentos de dor. Pessoas que amamos estão indo embora, estão morrendo, pessoas estão ficando sem o seu sustento. Em alguns países do mundo, a igreja tem sofrido uma perseguição mais efetiva. A igreja tem sido de forma mais severa massacrada por esse sistema deste mundo. Nós observamos algumas situações que começam a ocorrer também em nossa nação. Nós observamos que há, sim, sempre houve, mas agora com mais intensidade, rumores de guerras, de conflitos. Nós observamos que há um certo caos em torno da economia mundial, diante de todos os acontecimentos que têm acometido este ano em que vivemos e esse presente século. E nesse contexto estamos nós, a Igreja do Senhor. Fora essas situações, nós também lutamos com outros tipos de adversidade, com as nossas batalhas internas, com as nossas batalhas espirituais, com os nossos problemas de relacionamento, com outros tipos de enfermidade que não só a Covid-19. Mas em momentos como esse, em momentos tão difíceis como esse da história da humanidade, Deus está dando a nós, a eu e você, a Igreja do Senhor, a oportunidade de experimentar a arma mais poderosa que Deus nos deu e que está à nossa disposição.
Uma arma que é muito mais poderosa do que todas as bombas atômicas juntos. Uma arma que realmente é invencível. Essa arma que Deus deu à igreja, ela é invencível. Não há como vencer essa arma que foi dada à igreja. Essa arma se chama oração. No texto de Tiago, nós vamos ver aqui, se trata de uma orientação sobre a oração da fé. Às vezes nós confundimos a oração de fé por conta de alguns cenários que observamos na igreja no nosso presente século. Há um certo determinismo, né? Estão determinando as coisas, estão ordenando a Deus fazer as coisas, e estão achando que isso, essa questão de determinar, de tentar controlar Deus, isso é oração de fé. Não. A oração de fé, ela segue também o modelo do Pai Nosso. Ela segue o exemplo dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas é importante que eu e você, que no momento em que vamos usar essa arma tão poderosa, é importante que nós temos que ter a convicção, a certeza absoluta de que Deus é poderoso para realizar. Que Deus é poderoso para operar um milagre. Que Ele pode sim trazer aquele que já morreu de volta à vida. Que Ele pode sim fazer aquele que está aleijado, coxo, andar. Que Ele pode fazer com aquele que não tem visão, volte a enxergar. Nós precisamos entender que Deus tem todo o poder. Que é a esse Deus que nós estamos dirigindo as nossas petições, as nossas orações, com fé. A palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. No texto que acabamos de ler aqui, irmãos, nós vamos observar especificamente acerca da oração da fé, alguns aspectos interessantes. No versículo 13, Tiago vai dizer o seguinte: entre vocês, alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Ele continua: entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que eles orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. Vou repetir, versículo 15. A oração feita com fé curará o doente. Ele continua: o Senhor o levantará. Ele continua, vai mais adentro: se houver cometido pecado, ele será perdoado. Oração com fé. A confiança de que Deus vai curá-lo. A certeza de que Deus vai levantá-lo. Uma vez eu escutei uma história bem interessante de um missionário. Eles foram chamados em uma aldeia, se não me engano, na China, em um povoado chinês. Foram chamados para orar por uma pessoa enferma. E chegando lá, eles oravam e nada acontecia, e a pessoa piorando. Em determinado momento,
Espírito Santo toca o coração e aquela pessoa fala que dentro do local existia uma pessoa que não estava com fé, que estava atrapalhando. E essa pessoa foi retirada daquela casa e eles oraram novamente e aquela pessoa se levantou daquela enfermidade. Há uma importância tremenda em acreditar, em ter fé, em realmente se firmar nessa fé que Deus tem todo o poder. Tiago ele vai continuar, irmãos. Ele vai dizer que há uma necessidade também de confessarmos os nossos pecados. Como Deus vai agir onde há o pecado? Como Deus vai agir onde há a mentira? Como Deus vai agir onde há o engano? Onde há a falsidade? Nós temos que entender que Deus ele esquadrinha sim os corações. Deus conhece cada um de nós, como nós realmente somos, até de uma forma que nem nós mesmos conhecemos. Deus nos conhece de uma forma profunda. Mas há essa necessidade de confessar. Porque a confissão de pecado é uma demonstração de arrependimento. O arrependimento é uma porta aberta para a ação de Deus na nossa vida, para a salvação de Deus. Vamos lembrar do episódio de Jesus na cruz do Calvário. Jesus está lá pendurado no madeiro e existem 2 ladrões ao lado de Jesus, sofrendo a punição da crucificação. Desses 2 distintos, somente um reconhece que merecia estar ali. E pede a Jesus que Jesus o salve, Jesus o leve com ele para o seu reino. E a resposta de Jesus é que ainda naquele dia, ainda hoje, Jesus vai dizer, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Existiam 2 homens ao lado de Jesus, mas ao tanto só um alcançou a graça e a misericórdia. Portanto, só um foi. E sabe por que ele foi? Porque ele exerceu a fé. Porque ele creu, ele acreditou que Jesus poderia fazer, que Jesus poderia cumprir a promessa que foi feita. Às vezes nos perguntam por que as pessoas, por que não acontecem tantos sinais, e há uma discussão teológica acerca disso, de tantos sinais e maravilhas, por que não acontece mais como antigamente? Alguns insistem em dizer que ainda acontece. Minhas palavras, responsabilidade minha, eu acredito que em locais que nós nem imaginamos, que nós não vemos, que não há registros, há filhos e filhas de Deus, em locais onde não há perspectiva de um atendimento médico, de uma ação rápida, em que há necessidade real de que Deus opere um milagre segundo o seu propósito. Eu acredito que hoje Deus ainda levanta os coxos. Eu acredito que Deus ainda dá vista aos cegos. Eu acredito ainda que Deus traz os mortos à vida. Eu acredito no poder da oração. Nós precisamos, irmãos, orar com fé e orar uns pelos outros. Interessante aqui que a orientação de Tiago é que levem os presbíteros da igreja. Os presbíteros, aqueles em que têm a responsabilidade de guiar o rebanho. Mas eu digo a você nessa noite, você está revestido da autoridade do Espírito Santo. Deus concedeu o mesmo Espírito Santo a todos os seus filhos. Ele delegou a cada um funções diferentes dentro da sua igreja.
mas a autoridade do Espírito Santo é uma só. E se você orar com fé, crendo que Deus realmente pode fazer, tenha certeza que Ele vai fazer segundo a sua vontade. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que Deus nos abençoe. Que possamos sair desse momento mais fortalecidos pela fé, pela esperança e pela certeza de que servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode realizar e fazer todas as coisas. Aquele que pelo poder da palavra trouxe tudo o que existe à existência. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo querido Deus, muito obrigado por esta breve reflexão da Tua palavra, Senhor. Que possamos, ó Deus, usar com sabedoria, com inteligência, com o Teu Espírito Santo guiando as nossas vidas. Possamos usar essa arma tão poderosa que é a oração, Senhor. Que possamos, ó Deus, como os Teus servos no passado, dedicar madrugadas, ó Deus, de joelhos dobrados em oração, buscando a face do Senhor. Que possamos, ó Deus, até mais, ó Pai, nos prostrar com o rosto em terra, em adoração ao Senhor, buscando a Tua face, sem nos preocupar com tempo, com hora, com minutos, com segundos, mas buscando a voz do Senhor em nossos corações, a resposta do Senhor às nossas lutas, a resposta do Senhor aos propósitos que o Senhor tem colocado diante de nós. Que possamos orar com fé, crendo que o Senhor tem poder para realizar tudo conforme a Tua vontade, de acordo com os Teus propósitos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos trazer aqui para os irmãos algumas informações acerca das atividades da Igreja Batista Ágape. Eu ainda não conversei com alguns líderes acerca disso, mas nós vamos estar retomando as nossas atividades, como foi colocado no grupo da igreja, a partir de 1º de agosto. Nós vamos retomar, seguindo os protocolos de segurança e os decretos municipal e estadual. Nós vamos estar retomando gradativamente as nossas atividades. Eu ainda vou conversar com os irmãos acerca do horário de culto. Eu já vou adiantar aqui nesse vídeo que eu estou estudando a possibilidade de realizarmos o nosso culto de domingo, a EBD e o culto pela manhã, e deixarmos a parte da noite livre. Estou estudando isso ainda, vou conversar, sentar com os outros líderes para juntos chegarmos a um consenso acerca disso, ver essa possibilidade. Nós vamos ver ainda, de acordo com a quantidade de pessoas que aparecerem no primeiro culto de retomada, nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Se houver a necessidade, nós vamos ter que distribuir essas pessoas em escalas, para obedecer às normas de segurança. Então, tudo isso vai ser passado para os irmãos, certo? Eu vou sentar com alguns líderes. Alguns dos líderes não vão poder participar porque fazem parte do grupo de risco e a gente quer evitar esta situação. Então, eu vou sentar com alguns e nós vamos repassar, ou talvez fazer uma videoconferência em que a gente possa todos participarem e a gente chegar a um consenso também. Mas a partir do próximo domingo nós já vamos retomar as nossas atividades presenciais na Ágape. Peço que os irmãos estejam em oração, peço que os irmãos estejam nos ajudando, principalmente em oração. Que Deus nos dê sabedoria e discernimento e que possamos ser obedientes ao Senhor e também ser obediente às autoridades que foram constituídas por Deus,
prefeito da nossa cidade, como a governadora do nosso estado também. Que Deus abençoe os irmãos. Estou ansioso para encontrá-los aqui no domingo. Deus abençoe.